Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 12 de novembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 8 do mês de Kislev, do ano 5782. Estamos a 67 dias deste ano. E hoje nós estamos no sexto dia da semana, que é o sexto dia do Shabat. Então, daqui para a tarde, todos os lares judaicos e todos os lares Benenor estão se preparando para receber o dia sagrado do Shabat. Para o nosso irmão mais velho, o primogênito, o filho primogênito de Deus, o povo israelita, eles estão se preparando para guardar o Shabat. E os Benenor, nos quatro ventos do planeta, estão se preparando de acordo com seu fuso horário, se preparando para a recepção do Shabat, para honrar o Shabat. Então, para nós aqui em São Paulo, estado de São Paulo, o horário da entrada do nossa preparação aí do Shabat, horário de acender as luzes do Shabat, 18 horas e 7 minutos. Então, pelo horário aqui de São Paulo, horário de Brasília, pelo fuso horário aqui de São Paulo, às 18 horas e 7 minutos, é o horário de acender as luzes do Shabat. E amanhã, o encerramento do Shabat, ele vai ocorrer às 19 horas e 4 minutos. Então, nós estaremos encerrando o Shabat amanhã às 19 horas e 4 minutos, ok? Baruch Hashem. Hoje nós estamos então com o dia número 67, 67º dia. Vamos ver então a sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o que ele tem para falar conosco no dia de hoje. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele nos fala da seguinte forma hoje. A concepção comum de como o sistema funciona está incorreto. Ele está falando aqui do sistema que rege o mundo, ok? Então, é nesse sentido aí. O mundo secular, da forma que ele é regido. As pessoas pensam que a carreira gera seu sustento. Uma carreira não gera nada. O que você recebe é produzido no alto, num domínio espiritual. Seu trabalho é estabelecer um canal para permitir que tudo isso aflua ao mundo material. Então, o que nós temos aqui diante de nós é exatamente o quê? O nosso sustento não está nas mãos de carne e osso. O nosso sustento está num domínio espiritual. O que nós precisamos fazer é realmente trabalhar para estabelecer um canal entre nós e essa dimensão espiritual. É a nossa conexão com Deus. Então, quando nós, de fato, nós temos a confiança que não somente a nossa vida está nas mãos de Deus, mas que tudo em nós está nas mãos de Deus, entre eles o nosso sustento diário, o nosso salário mensal, o que porventura as pessoas possam ter como, entre aspas, como sua posse, que é momentânea e passageira. Ou seja, então essa concepção comum, simplória, realmente de que o sistema funciona, eu trabalho, ganho meu salário, compro minha comida e pronto, ponto final, negativo. Então essa forma simples de analisar essa questão, ela está fora de cogitação. Por quê? Porque realmente a nossa carreira profissional, seja ela qual for,
o nosso estilo de vida, seja ele qual for, o sustento não depende disso. O nosso sustento não depende disso. A carreira, a nossa vida secular, ela de fato não gera nada para o nosso sustento real e verdadeiro. Então o que o Rebbe Menachem Mendel quer dizer para nós aqui, quer nos ensinar é que o que você recebe é produzido no alto, num domínio espiritual. Então por isso que nós temos aí preces para todas as coisas. As preces quando acordamos, as preces quando nós terminamos de fazer a nossa higiene pessoal, as primeiras preces da manhã, as preces antes de sair de casa, ao chegar no trabalho você faz a sua prece espontânea, retornando para casa você agradece a Hashem, ao sentar à mesa para a alimentação você vai fazer o quê? Você vai agradecer a Deus pelos alimentos. Então nesse momento você está reconhecendo que o sustento ele vem do domínio espiritual, ele vem de Deus, por isso que você agradece. E os nossos sábios falam que uma das conexões que nós temos quando nós fazemos as bênçãos para os alimentos antes de podermos ingeri-los, é que nós estamos reconhecendo que só Deus é que pode nos dar o sustento. E que tudo, quando nós falamos tudo é Deus, Deus é tudo, então nós estamos reconhecendo de fato que, no caso específico, a alimentação, ela pertence a Deus. E quando nós vamos fazer a bênção sobre os alimentos, nós estamos pedindo licença para o soberano, para que possamos desfrutar dos seus bens. Então, está dentro dessa conexão que o nosso Rebbe Menachem Mendel está falando. Uma carreira não gera nada. O que você recebe é produzido no alto, no domínio espiritual. Então, se nós de fato reconhecemos que Deus é tudo, tudo é Deus, então em tudo nós precisamos ter essa conexão com Deus para sempre estarmos rogando a Ele o quê? As suas bênçãos, para que Ele permita que venhamos de fato desfrutar dos bens que Ele está nos concedendo e que venha fazer-nos bem, né? Isso daí é algo que nós vamos ver um pouquinho mais à frente com a questão de Yaakov e a nossa Parashá Vayetze. Exatamente dentro desse aspecto aqui é o aprendizado que nós temos com Yaakov. É o mundo secular e o mundo espiritual. É essa conexão que o Rebbe está dizendo aqui. O seu trabalho é estabelecer um canal para permitir que tudo isso aflua ao mundo espiritual, né? Então, nesse aspecto aí, nós estamos vendo na vida de Yaakov e vamos hoje ver alguns detalhes a mais sobre essa realidade aí, né? Então, à medida que Yaakov traz para nós o exemplo de trazer o mundo espiritual e elevar o mundo físico, então Yaakov ele criou um canal entre o mundo secular material e o mundo espiritual, a dimensão espiritual. Então quando ele elevou e trouxe, né, ele fez harmonia, equilíbrio, então realmente ele agradeceu a Hashem por tudo que ele estava possuindo, inclusive a sua família. Ele agradeceu a Hashem por isso. Então, amados, o que o Rebbe quer mostrar para nós é que nós precisamos realmente estarmos focados em Hashem. Nós precisamos ter esse canal sempre aberto e constante com Deus, para que o mundo, a dimensão, o domínio espiritual e o nosso mundo secular sempre estejam em conexão, em harmonia, em equilíbrio. E uma das coisas que nós podemos fazer é exatamente o quê? As nossas preces, para podermos agradecer sempre a Hashem por tudo, sem exceção,
que Ele nos concede no nosso dia a dia. Ok? Baruch Hashem. Então, nós estamos aí, né, com Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, né? Estamos aí com a Donária Carmo, lá de Lisboa, né, Portugal, Baruch Hashem. A Edina Silva, aqui de Bauru, Baruch Hashem, né, também aí em conexão à tarde com a Torá, né? E nós estamos aí nos preparando para o nosso encontro, a nossa reunião amanhã em Bauru, a partir das 15 horas até as 19h30, onde nós teremos aí a nossa reunião, traçando diretrizes para a nossa região e também, né, fazendo a Havidalá. Então amanhã nós teremos, né, a nossa live às 11h30, uma lição a cada dia com o nosso Rabino Rav Haim. Às 14 horas, né, teremos aí a nossa à tarde com a Torá. E às 19 horas nós teremos a nossa live ao vivo da Havidalá, né, diretamente de Bauru para o Brasil e para o mundo, né, Donária? Baruch Hashem. E também, né, o Jaime Rafael lá em Girona, lá na Espanha, né? Então o Jaime Rafael, família, o grupo que estão com ele lá em Girona, Espanha, né? Benenor, também o nosso shalom aí. Então, amados, amanhã, pela graça bendita de Hashem, teremos aí um dia precioso, maravilhoso de atividades, né? E para aqueles amados irmãos que estão aí no grupo Benenor, Bauru e região e até agora não deram nenhuma manifestação, nenhum oi, né? É tempo de acordar, gente. Vamos acordar aí. O tempo é curto, né? E Hashem está aí a qualquer momento para revelar aí, para permitir a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, né? Vamos estar juntos em foco aí na nossa tarefa suprema, preparar o mundo para ser o lar de Deus, ok? Também, né, nós queremos aí mandar o nosso Lashon, aliás, o nosso Shalom, melhor dizendo, né, ao Donizete Castro, lá de Franca, a Flávia, o João Paim Júnior e a sua esposa, Paim Júnior e a sua esposa Rosane Vilante Paim, lá de São José do Rio Preto, o José Antônio da Silva, a Rosa Maria Simplício Farias, a Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro, a Janete Vargas, Portão, Rio Grande do Sul, Alice em Wonderland, né, de São Paulo, a grande São Paulo aí, Baruch Hashem, né, por essas vidas aí que sempre estão aí em conexão em a tarde com a Torá, ok? A nossa sexta aliá de hoje, ela está no capítulo 31 de Bereshit, Gênesis, e vamos do versos 17 até o verso 42, né, na nossa leitura de hoje. É a sexta leitura da nossa paraxá semanal, Vayetse, e ele partiu. Vamos para a nossa leitura com os comentários de Rashi, né, e depois vamos ter aí mais alguns comentários dos nossos sábios do Rabad, o que eles trazem para nós também, concernente a esta paraxá, ok? Então vamos lá, capítulo 31, verso 17, com os comentários de Rashi, né? Então aqui nós estamos vendo a partida de Yaakov em direção a Canaã, retornar à casa dos seus antepassados, né? E então Yaakov partiu rumo à pátria prometida, o lugar em que ele cumpriria a ordem de Deus de transformar o mundo físico em seu lar. Yaakov desejava demonstrar que a principal razão de sua ida a Padan Aram e de seus casamentos com as suas esposas tinha sido o intuito de gerar filhos que o ajudassem a realizar
essa sua missão divina. Portanto, embora as normas da etiqueta e a preocupação de ensinar filhos a honrar os pais ditassem que Iácov devia pôr suas mulheres à frente dos filhos, ele colocou os seus filhos primeiro, seguidos por suas mulheres sobre os camelos. Ele conduziu todo o seu rebanho com todos os bens que acumulara, as aquisições que fizera com o lucro da venda dos animais e de sua propriedade, as servas, os servos, os camelos e jumentos que comprara em Padã Arã para ir a Issaque, seu pai, em Canaã. Nesse interim, Lavã fora tosquear suas ovelhas que estavam sob os cuidados de seus filhos a 3 dias de viagem do rebanho de Iácov. Quando Iácov partiu com a família, Rachel roubou os ídolos que pertenciam a seu pai, cuja esperança e o seu objetivo era esse, de que com isso ela conseguiria afastar o seu pai da idolatria. Iácov ludibriou Labã, o arameu, não lhe dizendo que fugiria, e ele fugiu com tudo o que possuía. Ele pôs-se a caminho, atravessou o rio Eufrates e dirigiu-se ao monte Gileade. No 3º dia após a partida de Iácov, Lavã foi informado de que Iácov tinha fugido. Assim, no 4º dia, ele levou consigo seus parentes e perseguiu por uma distância de 7 dias de viagem, alcançando-o ao anoitecer no monte Gileade. Deus apareceu a Lavã, o arameu, em sonho naquela noite e disse-lhe: guarda-te de falar com Iácov, e seja com bom ou mau intento, mesmo que decidas falar amavelmente com ele, tu te mostrastes tão cruel que ele prefere não ter nenhuma relação consigo. Veja bem que nenhuma relação contigo, né, com Lavã, né? Durante os 20 anos que ele ficou lá com Lavã, né, Lavã, ele aproveitou de Iácov de todas as formas e mentiu. No contrato de negócios, ele alterou os contratos, né, 100 vezes. A primeira rasteira, né, no bom sentido, que ele passou em Iácov foi justamente o primeiro casamento com Leia e não com Rachel, né, que era o objetivo dele, casar com Rachel. Então ele ludibria Iácov e vai lá com Leia. E depois ele trabalha mais 7 anos, são 14 anos no total, que ele trabalha pelas 2 esposas, né? Rachel e Leia. E depois ele tem aí 6 anos de uma sociedade de negócios com Lavã, e durante 6 anos Lavã altera o contrato 100 vezes. Toda vez que Iácov levava vantagem em alguma coisa, imediatamente Lavã já alterava a seu bel prazer o contrato para tirar a vantagem de Iácov e ele ficar com a vantagem. Mas nós vemos aqui realmente que nenhuma carreira nos dá o sustento. O nosso sustento vem de Deus. Por mais que Lavã pudesse alterar o contrato da sociedade, toda vez que ele alterava, Deus invertia novamente as questões. E quem era agraciado? Iácov. Lavã vinha e tentava prejudicá-lo, mudava o contrato. Então, o que estava sendo benéfico para Iácov, ele mudava o contrato para que ele, Lavã, fosse beneficiado. Mas Deus alterava as circunstâncias das situações e realmente Iácov voltava e continuava sendo abençoado. Dessa forma aí, novamente, nós podemos aprender aquilo que o nosso Rebbe Menachem Mendel diz. O nosso sustento, ele não está na nossa carreira, na nossa jornada, na nossa ocupação secular. Há, de fato, uma diretriz dimensional muito elevada que está nos céus, do âmbito espiritual. É dali que Deus determina o A, o B e o C.
E é isso que nós precisamos fazer, ter essa conexão, esse canal aberto com Deus, para que sempre Ele, somente Ele, possa nos estar abençoando com todas as boas sortes, né, de bênçãos, né? É bom a gente sempre mencionar, né? Hashem, eu desejo boas sortes de bênçãos, né? Porque existem más sortes também. Então, por isso, você simplesmente falar para Hashem que você quer sortes, você precisa especificar se você quer boas sortes ou más sortes. É só definir. Fale. Ok? Então, continuando o verso 25. Na manhã seguinte, Lavã então alcançou o séquito de Iacove. Iacove já havia armado a sua tenda no monte, e Lavã com seus parentes também montou seu acampamento no monte Gileade. Lavã disse a Iacove: o que fizeste? Tu me ludibriaste e conduziste minhas filhas como prisioneiras de guerra. Por que fugiste subrepticiamente, enganando-me e sem dizer-me nada? Ora, se me dissesses que querias ir, eu te despediria com júbilo e cânticos, com tambor e lira. Até parece que ele faria isso, né? Ele acha que estava falando com quem? Com uma pessoa que não conhecia os seus atos, as suas atitudes? Nem sequer me deixaste beijar meus filhos e as minhas filhas. Aqui Lavã está se referindo aos netos, né? Lembrando e recordando, né, que realmente, né, esse princípio aqui, que sempre norteou a sabedoria judaica, é exatamente esse, né? Netos e netas, né, para os avós são como filhos. Então, por isso, são filhos. É isso que Lavã está dizendo aqui. Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas, os netos e as netas. Agora agiste tolamente e sofrerás consequências. Tenho poder para fazer-vos mal, mas o Deus de vosso pai falou-me ontem de noite e disse: guarda-te de falar com Iacove, seja com bom ou mau intento. Por que foi que tu partiste dessa maneira agora? Não consigo compreender isso, porque ansiavas frequentemente durante os últimos 6 anos pela casa de teu pai. No entanto, nunca tinhas tentado fugir antes. Sempre discutias a situação comigo, e eu te explicava porque te convinha permanecer comigo. E fizeste bem, eu te tornei muito rico. Né? Então, até aqui, Lavã, ele está dando aí como um bambambam, né? Iacove, né? Foi agraciado, foi abençoado, ficou rico graças a ele. Ele teve família, as esposas, os filhos, as filhas, graças a ele, Lavã. Né? Então, Lavã aqui está tirando todo o mérito de Deus e está se colocando como ele, entre aspas, o salvador da pátria para Iacove. Né? Iacove ficou ouvindo tranquilo. Né? Então, tem um momento certo de responder, não é verdade? Então, na sequência, Lavã então vem e acusa Iacove de: e por que roubaste meus deuses, os meus ídolos? Né? Então agora chegou o momento de Iacove responder. Então nesse aspecto aqui, o verso 31, nós temos que Iacove respondeu às perguntas de Lavã pela ordem em que lhe haviam sido apresentadas. Então ele disse a Lavã: eu fugi porque tive medo, pois pensei que talvez tirasse tuas filhas de mim à força. O que ele poderia fazer realmente. Quanto aos teus ídolos, qualquer um dos membros de minha casa com quem encontrares teus ídolos, não viverá. A palavra de Iacove. Na presença de nossos parentes, identifica por ti mesmo o que quer de teu que esteja em minha posse, e toma-o de volta. Iacove não sabia que Rachel os tinha roubado. Foi por causa da maldição inadvertida de Iacove que Rachel morreu na viagem. Por isso, vejo como as coisas vão se conectando, né?
no primeiro encontro de Yaakov com Rachel, quando ele a beija, né, a saudação de parente, né, o beijo no rosto, em respeito ao parente, né? Então naquele momento ele chora fortemente, ele chora. É um grito de choro angustiante, porque ele viu que Rachel seria sua esposa, mas que ela morreria jovem e não seria sepultada com ele. Certo? Então, agora aqui, mais uma vez, Yaakov, ele sem saber que Rachel tinha furtado os ídolos do seu pai, então ele fala de uma forma inadvertida, significa sem as devidas precauções, sem os devidos cuidados, ele já então emite de uma certa forma uma sentença. Quem estiver na posse dos teus ídolos não viverá. Não viverá. E é por isso que Rachel morre antes de chegar, né, de fato, nas posses da terra do seu sogro Yitzhak, né? E então Lavã entra na tenda de Rachel, isto é, a tenda de Jacob, porque ele sabia que Rachel era a esposa principal, vasculha tudo, não encontra nada, depois vai na tenda da Leia, na tenda das duas servas, também não encontra nada, mas aí ele volta, ele retorna à tenda de Rachel, né? E segundo Rashi, Lavã conhecia muito bem a filha que tinha, Rachel, e ele sabia que ela era intrometida, né? Se intrometia em assuntos que não lhe diziam respeito. Então, por isso, ele suspeitou que, de fato, Rachel é que teria furtado os ídolos, né? Mas aí, Rachel, ela colocou-se sentada sobre a sela do camelo e deu uma desculpa ao seu pai para desculpá-la, porque ela não poderia levantar-se porque estava nos seus dias de regra, né? Então ela permaneceu sentada, porque os ídolos estavam debaixo da sela do camelo, e ela então ficou sentada em cima, né? Então, Yaakov vendo que Lavã vendo que não achava nada, etc e tal, então saiu da tenda e teve que agora aguentar realmente a fúria, no bom sentido, entre aspas, de Yaakov, né? Então Yaakov enfureceu-se e discutiu sua queixa com Lavã. Yaakov falou abertamente e disse a Lavã: qual é o meu crime e qual é a minha culpa para que me persigas implacavelmente? Vê, vasculhaste todos os meus pertences. O que achaste de todos os objetos de tua casa? Coloca-o aqui, à frente de meus parentes e dos teus, e que eles julguem a disputa entre nós dois. Durante esses 20 anos que estive contigo, tuas ovelhas e cabras jamais perderam uma cria, e eu nunca comi um carneiro, nem qualquer outra coisa de teus rebanhos. Jamais te trouxe um animal dilacerado por fera selvagem, embora eu não tivesse obrigação de arcar com as perdas, eu sofria o prejuízo porque tu injustamente cobravas de mim o valor do referido animal. Além disso, eu absorvi o prejuízo de cada animal roubado, quer fosse roubado de dia ou de noite. Assim eu existia. Eu era consumido de dia pelo calor escaldante e de noite pela geada, e o sono se ausentava de meus olhos. Então agora aqui, Yaakov estava colocando de fato os pingos nos is para com o seu sogro, mostrando as injustiças que ele praticou contra Yaakov nesses 20 anos que ali ficou com ele, né? Então ele foi detalhando estas questões das injustiças que ele sofreu nas mãos de Lavã. O verso 11, esses 20 anos estive em tua casa, 14 anos trabalhei para ti por tuas duas filhas, e 6 anos por teus rebanhos, e mudaste as condições de meu pagamento, isto é, os tipos de animal que eu receberia 100 vezes. Ou seja,
era a ovelha branca que era para Yaakov, e começava a nascer só branca, ele mudava o contrato, então as brancas passariam a ser dele. Aí começava a nascer só as marrons, que seriam para Yaakov, aí ele mudava o contrato de novo. Então seriam só aquelas que tinham eram de cor branca e com pintinhas escuras, então seriam de Yaakov, que era muito difícil de nascer, etc. Então Lavan sempre ia alterando ao seu bel prazer, com mais dificuldades no seu ponto de vista contra Yaakov. Mas toda vez que ele mudava, Deus mudava a sorte da questão em si, e Yaakov era grandemente abençoado com boa sorte, né? E isso daí deixava Lavan cada vez mais terrivelmente nervosinho, né? Então, Yaakov estava lhe explicando as injustiças que vinha sofrendo nas mãos de Lavan. E lá atrás, né, um poucos instantes atrás, nós vimos aí que Lavan se referiu a Yaakov: você ficou rico por minha causa, você tem famílias por minha causa, você tem filhos e filhas por causa de mim, né? Então Lavan se colocou numa posição que ele era o grande mérito de Yaakov em conquistar todas estas coisas, né? Mas aí nós temos a resposta para essa questão, né? No capítulo 31, verso 42, em que Yaakov responde da seguinte forma: se o Deus de meu pai, o Deus de Avraham, que é o motivo do temor de Yitzhak, não estivesse comigo, agora me terias enviado de mãos vazias. Então Yaakov foi taxativo. Ó, se não fosse o Deus do meu avô, a quem o meu pai tem grande temor, e eu também, eu simplesmente voltaria para a casa de meus pais com uma mão na frente e outra atrás, por causa das tuas injustiças. Então aqui Yaakov está reconhecendo que todos os bens, mesmo a família, ele deu graças a Deus por ela, que foi Deus que lhe deu a família. Então, uma das coisas que nós precisamos é agradecer a Deus pela família que temos. Sejam poucas ou muitas coisas que nós possamos possuir materialmente falando ou financeiramente falando, foi o Eterno que nos concedeu, e nós não podemos reconhecer estas realidades, ok? Então, mas Deus viu minha aflição e a labuta de minhas mãos, e ele te repreendeu ontem à noite. Yaakov não designou Deus como Deus de Yitzhak, porque Yitzhak ainda era vivo, e Deus geralmente não se identifica como o Deus de determinada pessoa, enquanto ela ainda está viva. Por isso, ele disse: se o Deus de meu pai, o Deus de Avraham, que é o motivo do temor de Yitzhak, não estivesse comigo, agora me teria enviado de mãos vazias. Recordando, quando Yaakov diz aqui, se o Deus de meu pai, o Deus de Avraham, ele está dizendo, o Deus de meu pai, o Deus de Avraham. Então ele está chamando Avraham, o seu avô, de pai, voltando a falar, né, realmente do costume, né? Os filhos, os netos, né, são para os avós como filhos, né? E os avós para os netos são como pais. Então é dentro desse mesmo aspecto que Yaakov se dirige, se referindo a Avraham, né? Se o Deus de meu pai, o Deus de Avraham, que é o motivo do temor de Yitzhak, não estivesse comigo, você me teria enviado de mãos vazias à casa de meus pais. E aqui então nós encerramos a nossa sexta aliá, né? E nós queremos aqui 2 pontos antes de nós findarmos, né? Nós queremos trazer aqui a sabedoria nesta reflexão do nosso Rebbe Menachem Mendel a respeito da verdadeira riqueza, né? Então nós vimos aqui um ponto sobre a questão das riquezas materiais, né? E também a questão da riqueza família.
Aqui então nós temos uma reflexão da parte do nosso Rebbe Menachem Mendel, que é o líder da nossa geração, sobre a verdadeira riqueza. Então ele comenta da seguinte forma: além de sua riqueza material, Yaakov também obteve verdadeira riqueza espiritual. Ou seja, como foi ou qual é essa riqueza espiritual? Então o Rebbe explica: conseguiu criar seus filhos de tal maneira que seguissem com retidão os caminhos de Abraham e Isaac. Então, vejam bem que o primeiro ponto em que o nosso Rebbe Menachem Mendel se refere à riqueza espiritual, à verdadeira riqueza, é exatamente essa: criar os filhos no temor a Deus. Esta é a maior riqueza que os pais podem obter, porque ela é eterna. Continuando, e não produziu um só filho perverso, como foi o caso de Esav e Ismael, que nasceram dos antepassados Abraham e Isaac, né? Então Yaakov, ele não teve nenhum filho que poderia ser considerado perverso. Então, esta é a grande riqueza que o nosso Rebbe começa a falar sobre a verdadeira riqueza. Yaakov conseguiu isso porque combinou o enfoque da inspiração de Abraham, que era a inspiração de Abraham foi o que despertou ele, pela sua inspiração, ele concluir que acima de tudo e de todos tem um Deus verdadeiro. Em seguida, com a autodisciplina de Isaac, né? A autodisciplina é a submissão à vontade divina. Por isso, Isaac é mencionado constantemente sobre a Akedah, o atamento de Isaac e ser levantado no altar construído por ele mesmo, pelo seu pai, né? E depois ele é atado, né? E colocado sobre o altar para ser a oferenda a Deus, né? Então a autodisciplina, né? Então de Isaac. Então Yaakov, ele combinou essas duas características de Abraham e Isaac, o seu avô e o seu pai. Ao relacionar-se com Deus com mais pura sinceridade, Yaakov superou as diferenças entre as abordagens opostas de seus antepassados e foi capaz de lidar igualmente bem com as diferentes personalidades de seus filhos. 12 filhos, né? E mais 2 dezenas e pouco de filhas, né? Que nasceram como gêmeas de cada um deles. Então, as diferenças, né? De personalidade dos seus filhos, realmente Yaakov soube como realmente trazer harmonia com todos os seus filhos. Foi esta sinceridade pura que permitiu a Yaakov ser mais astuto que o malicioso e intrigante Lavã. Então, quando Yaakov ele desce de Canaã e vai para Harã, né? Ou seja, ele sai de um alto nível espiritual e desce a níveis inferiores espiritual, que é realmente fora de Eretz Israel, e ele vai para Harã, e lá tem o perverso Lavã. Então ele vai exatamente, como diz o outro, né, na cova, né, no covil ali dos lobos, né, no sentido de maldade e o baixo nível espiritual, onde a idolatria imperava e a perversidade das pessoas imperavam, né? Então, dessa forma, Yaakov, ele, com a sua sinceridade em buscar a Deus, e então Deus permitiu com que ele tivesse essa astúcia para poder trabalhar, conviver
com o malicioso e intrigante Lavã, ou seja, ele não se deixou levar pela perversidade de Lavã, não se entregou aos desvarios de Lavã, ele se manteve realmente de uma forma muito inteligente, ele se manteve separado de toda e qualquer imundícia que viesse da parte de Lavã e do mundo inferior, espiritualmente falando. O exemplo de Yaakov mostra-nos que, enquanto a razão e a lógica têm seu lugar, a base do nosso relacionamento com Deus é simplesmente a sinceridade. Esta sinceridade possibilita nos relacionarmos verdadeiramente com os outros, sem importar o quão diferentes eles possam ser de nós, né? Então essa abordagem com as pessoas, né, nesse sentido de serem totalmente diferentes de nós dentro desse aspecto espiritual, religioso, né, nesse exemplo de Yaakov, nos mostra exatamente como nós precisamos lidar com esta situação, com as pessoas, com esse mundo tenebroso que está aí fora. Então, o fator essencial para que nós possamos ter verdadeiramente as armas espirituais para podermos viver e enfrentar esse mundão pernicioso que está aí é a nossa sinceridade com Deus. Se você não é sincero com Deus, você não consegue trabalhar nesse mundo aqui fora de forma isenta, de forma elevada espiritualmente e com santidade. Você sucumbe. As trevas tragam você. A perversidade, o mal, a corrupção, a mentira, a fofoca, né, a licenciosidade e todas estas coisas perniciosas, elas vão tragar você. Então, o fator chave para nós podermos enfrentar esse mundão aí, você não vai, a única forma de você sair desse mundão é morrendo. Quem quer morrer agora, levante a mão. Ninguém levanta. Ninguém levanta. É a mesma coisa que nós encontramos no mundo religioso aí fora, onde todos dizem que querem ir morar no céu. Mas aí, quem quer ir morar no céu agora? Ninguém levanta a mão. Não é verdade? Então essa é a questão. Então, como que nós podemos realmente estar no meio deste mundo perverso, estar lutando para sobreviver e para podermos entrar na redenção final com o Mashiach e depois na vida eterna, o Olam Rabá, o mundo vindouro? O fator chave é a nossa sinceridade com Deus. Existe no meio jurídico um termo muito usado pelos advogados para com seus clientes. Então, normalmente, principalmente, né, dentro do campo criminalista, né, o advogado orienta o seu cliente: ó, você pode mentir para o teu pai, para a tua mãe, você pode mentir para o juiz, para o promotor, mas você jamais pode mentir para o seu advogado. Entendeu? Então essa é a regra ali fora, né? Ela é a regra aí fora. Você pode mentir para todo mundo, menos para o seu advogado. Certo? Dentro do fundamento judaico da palavra, você não pode mentir para ninguém, muito menos para Deus. Porque tem muita gente aí que acha que Deus é que nem aquele comerciante do mercado de peixe. Olha o peixe, hoje tem bacalhau, olha o pintado, olha a sardinha, quem vai querer? Então tem muita gente aí que vive no mundo religioso, né? Mesmo os Benenô, tem muita gente que acha aí que Deus é que nem o cara lá do mercado de peixe, que vive gritando lá, né? Quem quer peixe? Não, de forma alguma. Ou seja, na realidade,
Você não pode mentir para Deus. Porque se você mentir para as pessoas, é sinal que você já mentiu para Deus. Então esse é o problema desse ditado lá fora. Então o salmista fala, né, que aquele que é real e verdadeiro, que é temente aos céus, mesmo com prejuízo seu, ele não jura enganosamente, ele não jura com mentiras. Ele fala a verdade, mesmo que sofra danos. Então por aí você vê que dentro desta realidade você não pode mentir, em hipótese nenhuma. Porque se você mente para o teu próximo, é sinal que você mente para Deus. E se você mente para Deus, você fica destituído da presença divina. E aí como que fica? Então pense seriamente nisso. Então Yaakov é o exemplo, vamos assim dizer, o exemplo perfeito para nós sobre conexão com Deus. E isso independe de posição social que a pessoa ocupe. Isso independe qual é o grau cultural, se ele foi ou não foi para a escola, se ele tem o primeiro grau ou não, se ele tem o segundo ou não, se ele tem o nível universitário ou não. Independe. O ser humano sabe muito bem o que é mentira. Então, Yaakov é o exemplo para nós. A sinceridade para com Deus é onde abrem as portas para que nós tenhamos a nossa prosperidade, tenhamos o nosso sustento, sejamos guardados de todo mal. É dele, somente dele, que provém todas as boas sortes de bênçãos. Lavã, querendo se aproximar de Yaakov, depois que recebeu a notícia que Yaakov fugiu, o que ele fez? Ele se preparou e correu atrás. Imagina o que passou pelo coração e pela mente de Lavã, de querer fazer males a Yaakov e a sua família. Que as coisas foram tão nebulosas que Deus precisou se revelar em sonho para Lavã e dizer: cuidado que você vai falar, hein? E o que você vai fazer com Yaakov. Pense bem. Ou seja, Deus ali estava falando claramente para Lavã: Lavã, eu estou com Yaakov, não com você. Se cuidem. Então é isso que nós precisamos na nossa jornada dia a dia, é termos verdadeiramente essa companhia. Estarmos nessa companhia, vivermos com essa companhia. Por quê? Porque seja quem for que porventura queira vir contra ti, ele vai ter uma visita toda especial. Cuidado, que eu estou com o fulano de tal, não com você. E tanto é que Lavã, ele chegou amistosamente, né? Quis acusar Yaakov de algumas coisas, mas Yaakov, na hora que deu a resposta, mostrou toda a verdade. Então, sinceridade é o ponto-chave nessa história aí, ok? Então, nós vamos ficar por aqui hoje, e amanhã nós estaremos aqui, né, na nossa conclusão da nossa Parashá semanal, nós estaremos trazendo aqui para vocês sobre como as estrelas no céu, os grãos de areia e o pó da terra. O que os nossos sábios do Rabat traz para nós concernente a esta realidade aqui, ok? Baruch Hashem por isso, né? Louvamos ao Eterno, pela Luciana Rodrigues, que chegou aí, né? E pela Yaritza, né? Que também lá do Chile se apresentou aí na nossa tarde com a Torá, e a Luciana lá de Marília. Baruch Hashem por isso daí. Então, amados, o ponto-chave para o encerramento da nossa sexta aliá. Sinceridade com Deus é o que abre todas as portas para todas as boas sortes de bênçãos.
Você deseja receber da parte de Hashem grandes bênçãos? Sinceridade é a chave. Seja o que for, seja sincero com Deus. Abra o seu coração, a sua mente. E como filho, fale com o Pai. Ele é o Pai das misericórdias. Mas jamais tente enganar a Deus. Seja um autêntico filho, filho da luz, filho da verdade, filho da força, que só em Deus nós encontramos. A todos uma boa preparação para o Shabat, um Shabat Shalom a ti, a tua família, às comunidades, e que tenhamos um Shabat Shalom com muita luz divina, para poder renovar as nossas forças e energias, sabedoria, conhecimento e principalmente a nossa sinceridade, a nossa obediência à vontade de Hashem. Shabbat Shalom, até amanhã.